Seguinte, então, para o nosso primeiro tema. A menopausa, né, que eu estava falando que a gente vai falar disso aqui, normalmente costuma parecer algo meio distante para nós, né, mulheres, na maior parte da nossa vida. A gente começa a se preocupar mesmo quando os sintomas mais fortes chegam, as mulheres, né, que já estão lidando com isso. E aí se cria esse estigma de que é uma tragédia, porque vem com tudo. Claro, a gente não lida com isso antes, de repente vem de uma vez. É um momento desafiador, mas é justamente por isso que a gente precisa se informar e se cuidar antes para não ser pega de surpresa. A produtora do Sem Filtro, a Rafaela Polo, conversou com a ginecologista Juliana Jansen, que é especialista em menopausa e climatério. O climatério é esse processo desde a menstruação começar a parar, os primeiros sintomas e tal, até parar de vez. Ela diz que as mulheres têm muito medo desse período e que as reportagens, no geral, dão mais pânico do que esclarecem. Então, vamos esclarecer uma coisa aqui nas nossas reportagens, nos nossos vídeos. Diz a doutora Juliana que essa pode ser, sim, uma fase tranquila da nossa vida e que a falta de preparação leva a um número muito alto de mulheres sofrendo com sintomas. Para vocês terem uma ideia, 84% das brasileiras faltam ao trabalho por sintomas de menopausa, segundo a pesquisa da multinacional Deloitte. É um número muito alto, né? Guterres, eu sei que você falou com a sua ginecologista sobre isso recentemente, que você me contou. Então, conta pra gente como que a gente se prepara para a menopausa e por que isso é importante. Eu falei com a minha Gine e falei com outras mulheres também, Camila, porque eu já tenho 42 anos e comecei a me preocupar com a menopausa. E olha que coisa, que loucura. Algumas mulheres começaram a falar que eu estava sendo louca, querendo adiantar esse processo. E, na verdade, quando eu fui conversar com a minha ginecologista, ela falou: não, você está certíssima. É agora que a gente vai cuidar disso, que a gente vai tomar as medidas, as devidas precauções para que quando a sua menopausa chegue, você consiga amenizar os sintomas. A minha ginecologista é a doutora Andréa Gonçalves, e ela me explicou que a gente não sabe como é que vai ser a menopausa, não dá para adiantar como vai ser a menopausa. Algumas mulheres sentem muito calor, outras mulheres sentem distúrbios emocionais, são inúmeros os sintomas, mas que a gente pode cuidar da saúde e é a partir dos 40, 45 anos que a gente deve começar. Claro que as indicações que ela me deu são indicações que a gente dá para todas as pessoas em qualquer das idades. Exercício físico, uma alimentação regulada. Eu anotei, Camila, porque eu não queria esquecer nenhum aqui para dividir com vocês. Uma dieta saudável, rica em gordura saudável, fortalecer a musculatura fazendo exercícios físicos. E aí ela falou que é muito importante a gente fazer exercícios físicos que fortaleçam o nosso assoalho pélvico, porque é durante a menopausa que a maioria das mulheres costumam ter a incidência de escape de xixi, que é a perda urinária. E aí esses exercícios de fortalecimento, tem alguns exercícios de pilates, tem alguns exercícios de yoga que fortalecem muito bem. E fazer os exames periódicos para que a gente possa acompanhar e ver se os nossos níveis de vitamina D e os nossos níveis de cálcio estão adequados. Você sabe que eu conversei também com uma outra mulher, com a Ana Paula Padrão, né? A Ana Paula, jornalista aí já há muito tempo, está falando um pouco sobre essas vivências da menopausa, com as vivências de ser uma mulher com mais de 50 anos aí nas redes sociais, e ela me falou que uma das coisas que ela fez para que ela tivesse um período mais tranquilo foi começar a pensar na menopausa aos 45 anos. Então, você está vendo, Camilinha? Eu estou no caminho certo. Tá no Eu já caminho comecei a certo. pensar desde agora. Não, e você sabe que esses dias você me falou disso, eu fiquei pensando, cara, vou por aí também, entendeu? Porque não tem por que a gente se esquivar dessa conversa por medo. Enfim, vou levantar aí uns temas que eu pensei sobre isso também. E eu acho interessante, você falou da Ana Paula Padrão aos 45 anos, tem um vídeo da Rita Lee circulando por aí, em que ela fala lá em 92, que ela estava com 45 anos, estava começando a ler muito sobre menopausa, justamente. E falando de uma maneira assim tão natural, né? Ela realmente estava à frente aí nessa conversa, porque estava falando com muita naturalidade, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora também, né? Sema, você tem lembrança da menopausa da sua mãe, né? O que ela te contou sobre esse período? Tenho, eu conversei com ela recentemente até para relembrar um pouquinho, né, de como ela se sentiu naquele período. Ai, perdemos gente. A minha mãe Voltou. entrou na menopausa com 38 anos. Ai, perdemos gente. Voltou? Tô aqui? Voltou. Pode continuar, Voltou. Sema. Sema. Minha mãe, ela teve menopausa precoce, ela entrou na menopausa com 38 anos.
Eu tô com 34. Então, imagina você entrar na menopausa com 38 anos. Ela era muito jovem. E ela disse que naquele momento, era início dos anos 90, assim. Ela se sentiu velha. Ela falou que se sentiu uma mulher envelhecida, muito jovem. Então, ela disse que com 38 anos parecia que ela já era uma mulher mais velha. E ela usou esse termo exatamente para dizer que naquele período, naquele momento, a menopausa era como se fosse uma linha de chegada das mulheres em que muita coisa não poderia mais acontecer. E imagina você chegar nessa linha teórica com 38 anos. Então, ela viveu, ela disse que os sintomas eram muitos como calorões, alteração de humor e coisas que realmente faziam com que ela tivesse que começar um estilo de vida completamente diferente. Mas ela trouxe muito quais foram os efeitos emocionais disso, né? E afetivos até mesmo, né? Estando numa relação, como ela se sentia como mulher. E aquilo era na década de 90. Hoje a gente já avançou bastante nessa discussão. Então ela disse que se fosse hoje, com certeza ela teria reagido de uma outra forma. Mas eu acho muito simbólico isso, de ela aos 38 anos se sentir como uma mulher velha, né? Que já teria passado ali do prazo para fazer algumas coisas que eu acho que é um pouco de como a sociedade, acho que muito mais lá, mas ainda hoje, vê as mulheres, né? Parece que a gente chega numa idade X em que várias coisas param de acontecer, ou que a gente não tem mais o direito a viver várias coisas, assim. Eu acho que se fosse hoje, ela teria reagido muito diferente, mas me tocou muito isso. Eu lembro de ver a minha mãe vivendo todos esses sintomas, lembro de vê-la lidando com esses calorões, e o quanto isso, de fato, mexeu muito com o emocional dela na época.